Bem, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de março de 2023, e nessa noite nós recebemos o nosso querido irmão Evaldo Raia, que vem conversar conosco, nos trazer, dividir conosco os seus conhecimentos. E o nosso estudo da noite de hoje, a nossa palestra da noite de hoje, é do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o estudo de hoje tem por título Desce Elevando. Esse estudo é baseado na questão número 1018 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a leitura do preparo, que é o texto pequenininho, né? E a nossa prece, para nós não demorarmos mais o início da nossa palestra. Denise, a palestra está com Obrigada, você. boa noite a todos. Denise, está sem som. Já ligou o microfone. Pode ir agora. Pode ir. Você desliga o seu. Vamos lá. Problema de sincronia aqui. A leitura do nosso texto de hoje é do livro Sempre Alegre, de Lorival Lopes, e caiu na lição Manifestação Positiva. Manifesta o que é positivo. O que manifestas com convicção pede acontecer. Mesmo que estejas doente ou fraco, afirma que a saúde já está dentro de ti, e nisso crê, ainda que experimentes profundo desânimo. Diz-lhe que uma grande esperança já está no teu coração, e nisso acredita. Mesmo que sofra de carência de tudo e dura realidade financeira, exprime que para ti já está preparada uma melhoria geral, e nisso confia. Ainda que enfrentes a tormenta doméstica, declara que a paz já te está reservada, e nisso espera. E mesmo que tenhas dificuldade na esfera do trabalho, fala que um dia novo já está chegando, e nisso põe fé. Ser pessoa positiva. A vida se apressa em realizar o que crias com teus pensamentos positivos. Então, sempre gratos ao nosso Pai Celestial por todas as oportunidades que temos ao estudo, à reflexão desses temas tão importantes que foram trazidos por nossos irmãos, amigos superiores, nossos orientadores, os nossos mentores, que o nosso querido Francisco de Assis possa envolver o nosso irmão Evaldo Raia em suas considerações e que possamos nós abrirmos nossas mentes e absorvermos esse néctar que nosso Mestre Jesus nos trouxe para que possamos, todos juntos, conseguirmos alcançarmos o reino de Deus que está dentro de nossos corações. Então, muito gratos ao nosso Pai, nós lhe pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meu irmão Evaldo, a palavra está com você. Como tivemos um atrasinho aí, você tem até 19h40 para fazer as suas considerações, tá bom? E desculpem aí, gente, o barulho, mas aconteceu um probleminha aqui, mas já está resolvido. Então, nosso irmão Evaldo, eu passo a palavra para ele, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Amém, amém, que assim seja. Porque sempre que a gente vai falar para o CEFA, né, invariavelmente a gente lembra da orientação do nosso benfeitor, de Francisco de Assis, quando ele diz que é ajudando que somos ajudados. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai trazer um tema do Evangelho, um tema da doutrina dos Espíritos,
é com a finalidade de nós que estamos falando absorvermos as maiores orientações, porque o Chico, né, que é o mentor da minha casa, o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, na freguesia, o Chico ele falava, muitas das vezes, quando alguém queria enaltecer as obras espíritas que vieram através da sua abençoada mediunidade, ele dizia que ele apenas era uma tartaruga carregando uma vela. E aí o irmão, né, Adelino Silveira, falou assim: Chico, mas quando a tartaruga leva uma vela, o primeiro a se iluminar é ela. Então, nós que estamos na tarefa da divulgação do Evangelho através da palestra pública, nós temos a consciência que nós somos os primeiros beneficiados pelas orientações, pelos estudos que são trazidos. E como eu costumo dizer, né, aqui na nossa casa nós temos um trabalho espiritual que, sob orientação de Dr. Erma, né, sob a orientação de Sheila, com a execução de Dr. Erma, que o Dr. Erma costuma dizer que eu tenho uma orelha muito grande. Então, a minha orelha é para ouvir mais aquilo que eu falo do que aqueles que estão me ouvindo. Então, a finalidade da doutrina é essa, é que nós possamos apreender as palavras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e colocar em prática na nossa vida. Não é para ficar apenas guardada nos textos lindos, maravilhosos que tem nas obras da doutrina. Isso daí realmente são textos lindos e maravilhosos, mas melhor ainda quando eu conseguir aplicá-los na minha vida cotidiana. Aí sim, fica muito bonito. Eu gosto de lembrar, sabe, Rose, que o Chico, certa vez, Emmanuel chegou perto dele, quando ele chegou à marca de 100 livros psicografados, e Emmanuel falou assim para ele: olha, Chico, agora nós vamos começar uma nova tarefa. Aí Chico falou assim: são mais 100 livros, seu Emmanuel? Ele falou assim: não, Chico, agora você vai ter que formar leitores. E o Chico falou assim: seu Emmanuel, eu agora vou ter que dar aula, alfabetizar quem não sabe ler nem escrever. Aí Emmanuel falou assim: não, Chico, você agora vai ter que exemplificar tudo que você já escreveu nos livros que você recebeu, porque você será, muitas das vezes, o único evangelho que alguém vai ler. Então, o nosso objetivo e a nossa proposta é aplicarmos o evangelho nas nossas vidas, para que, através dos nossos exemplos, as pessoas leiam o evangelho de Jesus, como é a proposta do Mestre. E encontrando, né, nas obras de Kardec, lá no livro dos Espíritos, e é bom sempre lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? E nós estamos na 4ª parte, que é o capítulo, a parte que trata das penas e gozos futuros. Que essa parte ela está muito mais dilatada, as informações, no livro Céu e Inferno. Mas Kardec, tentando tirar o máximo de proveito da orientação dos benfeitores, lá na 1018, como a Rose nos lembrou, está anotado assim o questionamento do codificador. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os benfeitores respondem. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, quando Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo, Jesus está nos trazendo o entendimento que não adianta nós queremos ter a felicidade no ângulo que nós entendemos aqui na Terra. Porque Kardec também questiona os benfeitores se é possível o homem ser feliz na Terra. Os benfeitores dizem que não. Dizem que não. Não sabe o que está escrito?
que a felicidade não é deste mundo, está lá em Deuteronômio, no livro de Moisés, que a felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Porque o meu conceito de felicidade é a satisfação de todos os meus desejos materiais, morais e espirituais. E a proposta de felicidade que o Evangelho nos traz é a prática da caridade na sua extensão maior. Lembra que Kardec também questiona os benfeitores como é a caridade, como Jesus entendia a caridade, e os benfeitores resumem o sentido de caridade na visão do mestre em 3 palavras: benevolência para com todos, indulgência para com o erro do semelhante e perdão incondicional. É o que ficou convencionado no movimento espírita como BIP, que todo mundo fala tanto nesse BIP, benevolência, indulgência e perdão, mas ainda estamos distantes dessa prática. E como dizem os benfeitores a Kardec na 1018, o que Jesus veio nos trazer nessa assertiva de que a felicidade, o seu reino não é desse mundo, é que não tem como nós estabelecermos a prática do reino de Deus nos nossos corações, abrigando ainda a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Não tem como. São antagônicos a essa proposta de Jesus de reino. É por isso que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, onde Emmanuel comenta algumas passagens do Livro dos Espíritos, ele traz essa página para a gente, lá no capítulo 28, que é descer elevando. E, se vocês me permitem, eu vou ler a página, que ela é tão rica de ensinamentos que o não ler seria desmerecer o esforço desse benfeitor Emmanuel em nos esclarecer. E Emmanuel coloca assim para a gente: desce elevando aqueles que te comungam a convivência para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Quando a gente fala assim, sabe, Ana, que alguém nos faz uma pergunta muito ainda aquelas perguntas de bastante início de conhecimento da doutrina espírita. Olha, eu vou te responder só dessa vez. Vê se você presta atenção, tá? Você vê se você estuda mais, tá, meu filho? Porque eu não estou aqui para poder ficar satisfazendo essa curiosidade, não. É isso que Emmanuel fala. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Porque quando alguém nos faz uma pergunta em qualquer nível da doutrina, se for uma pergunta muito difícil, a gente não tem a coragem de dizer que não sabe a resposta. Por que quando alguém faz uma pergunta tão simples para a gente e a gente quer se arvorar em doutor da lei, né, e querer humilhar o outro que fez uma pergunta tão simples ao nosso ver? E nós aprendemos aqui na nossa casa, sabe, que os benfeitores falam para a gente que numa reunião, num grupo, quando alguém faz uma pergunta que, aos nossos olhos, é uma pergunta muito simples, os benfeitores falavam que, muitas das vezes, aquele irmão está representando um grupo de espíritos desencarnados que ainda não têm um conhecimento básico da doutrina. Olha só a responsabilidade da gente quando soa para os nossos ouvidos alguma pergunta mais simples, mais inicial, de nós acolhermos amorosamente aquela pergunta e darmos a resposta de acordo com a oportunidade que o irmão quer de compreender. Porque não adianta eu querer responder o irmão citando a Gênese, o céu e o inferno, o livro dos médiuns. Não. Se a pergunta é simplória, eu tenho que dar a resposta dentro da possibilidade de entendimento do irmão. É isso que o irmão fala, que a gente tem que apoiar para libertar o irmão da sombra. O que é da sombra? Que Jesus fala para a gente no Evangelho. Esclareça-te com a verdade, que ela te libertará das sombras e da ignorância. Então, Emmanuel está fazendo aqui fazendo uma relação com o Evangelho de Jesus. E ele continua: se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude,
Não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Tem uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, que o benfeitor fala assim: não basta um vício, uma virtude estagnante. Toda virtude tem que ser ativa no bem. Então, muitas das vezes, a pessoa fala assim: eu já não preciso mais perdoar ninguém, porque eu já estou em paz comigo mesmo. Aí você vai lá pisando no calo da pessoa. Acabou a paz na hora da pisada, porque a pessoa esbraveja tanto, fala tanta sandice, então a pessoa, às vezes, a gente quer se colocar como virtuoso, sabe? Mas só que tem a pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho que é 895, não tenho certeza, não. Depois pode procurar lá, são só 1019 perguntas, fica fácil de achar, né? É essa pergunta que eu vou falar. Que Kardec pergunta aos benfeitores que vencida as dificuldades e os vícios, o que impede o homem de progredir moralmente? Aí os benfeitores falam: o interesse pessoal. Então, é como se fosse uma cobertura de ouro numa peça de bronze. Tão logo toque o seu interesse pessoal, toda a sua virtude vai por água abaixo. Todas as vezes que a gente quer se colocar na condição do virtuoso, diante de um apontamento, de uma aprovação, nós queremos sair correndo logo daquele sentimento de virtude. Então, Emmanuel faz essa relação para a gente. Se a gente tem realmente já alguma virtude, que a gente utilize a primeira virtude que Jesus nos propõe nas bem-aventuranças. Sabe qual? Bem-aventurados os simples. A primeira virtude que nós temos que cultivar é a humildade. Humildade. E tem a mensagem do Chico que ele fala o seguinte, que a humildade vem de humus. Humus representa a terra. Aí ele fala assim na mensagem: vocês sabem o que fica lá embaixo da terra, fazendo os túnelzinhos para as raízes poderem respirar? Aí respondeu: é a minhoca, Chico. Ele é, meu filho, é a minhoca. E você já viu alguma minhoca reclamar pagamento porque fez o trabalho dela de criar túneis embaixo da terra? Então, humildade é ser igual a minhoca, é trabalhar em silêncio, beneficiando a todos. Achei tão bonito isso, né? Na simplicidade do Chico, tão peculiar, né? Continua, Emmanuel. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajuste do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Ah, essa daqui me pegou de jeito, sabe, Rose? Essa orientação de Emmanuel me pegou na curva, como costuma dizer. Porque a gente adora se taxar de uma pessoa correta diante daquele que comete o erro que for. A nossa casa aqui em Jacarepaguá, quem conhece Jacarepaguá, é próximo à Cidade de Deus. Perto mesmo, muito perto da Cidade de Deus. E a rua, que é a casa aqui, o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, ela a rua Edgar Werneck, ela termina justamente na Cidade de Deus. E na Cidade de Deus temos muitos irmãos na dificuldade do crack. Muitos, muitos. Embaixo do viaduto da linha amarela, na Cidade de Deus, tem uma verdadeira cracolândia ali, com mais de 100 irmãos ali nessa dificuldade dolorosa do crack. E na Edgar Werneck, é comum passar algum irmão necessitado ainda, na dificuldade do crack, né, em busca de qualquer coisa que possa ser revertido em dinheiro para a utilização do seu vício. E muitos já nos conhecem já, porque a gente está todo dia na casa espírita, vira a praia do oi, né? Oi, tio, oi, paizinho. Então, conhece todos nós. Mas nós não temos o direito, por não, nessa existência, não passarmos pela provação da drogatização, nos acharmos melhor do que ele, não. Sabe? Não é porque nessa existência eu já não tenho mais a necessidade da droga, lícita ou ilícita, que me dá o direito de apontar o dedo para quem está vivendo essa dificuldade. Eu não tenho mais
Eu não tenho esse direito. É o que Emmanuel fala para nós, que a gente ainda está muito distante daquela pretensa evolução ou pretensa correção de atos. Basta lembrar para isso o que nós aprendemos do Evangelho de Jesus quando levamos a mulher em adultério para o Mestre. Qual é a sentença de Jesus? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E como é que a gente pode estabelecer? Não é aquele que não tem um pecado, é aquele que estiver sem pecado nenhum, poderia estar em condições de atirar a primeira pedra. Quem era ali naquele momento que poderia atirar a pedra naquela mulher? Só o Mestre, só Jesus. E o que ele fez? Amparou, acolheu, deu a ela uma nova diretriz da caminhada. Então, é isso que Emmanuel fala. Se te sentes correto, não censures. Dá-lhe o braço fraterno para que ele se renove. Que muitas das vezes alguns irmãos só estão esperando, sabe, Ana, uma frase de apoio, sabe? Uma frase de carinho para eles se sentirem amados, que alguém se interessa por eles, e não mais um para julgá-los. Não mais um para julgá-los. Imagina, você está chegando aí no CEFA, Rose, sabe? À noite, tudo escuro, e tem um irmão com a característica de irmão em situação de rua na porta do CEFA. Aqui, aí não acontece isso, não. Aqui acontece, aqui no CSX acontece. Eu já vi irmão querendo fazer meia volta para ir embora, só para poder não ter que passar pelo irmão nessas condições de necessidade, porque ficou com medo. Medo de quê? Medo de quê? Que a proposta do Evangelho é que nós tenhamos a coragem da fé, testemunhar a nossa fé. Só um momentinho que a esposa ligando e ela esqueceu que está na palestra. Só um momentinho só. Amor, eu estou na palestra ao vivo. Beijo. Tá vendo, Rose? As coisas quando acontecem ao vivo tem isso, né? Eu vou até desligar aqui o celular, porque senão um pouquinho vão ser as filhas que vão ligar. É sempre assim. Então, quando nós estamos numa situação que nos difere do outro, não é usar isso para humilhar, para pisotear ou para menosprezar ninguém. A proposta do Evangelho é que nós, se temos já condições, naquele momento, de tomar a atitude correta, que o nosso braço seja para apoiar aquele irmão também se levantar. Ele não quis se levantar, é um direito dele. Nós temos que respeitar. Mas a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, é estender o braço para esse irmão, em todas as oportunidades que eu tiver. Aí continua aqui, mano. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o pão. Agora tu vê, né? Vem aqui todo dia me pedir aqui uma ajuda aqui, ó. Trabalhar que é bom nada, né? Trabalhar que é bom nada. Ó, eu não vou dar mais o peixe, não. Eu vou agora dar a vara para pescar. Ótimo. Tens a oportunidade de oferecer ao irmão de ganhar o seu salário dignamente, o seu dinheiro dignamente. É uma coisa muito bonita isso. Mas fazer isso humilhando... Olha só, você vem aqui, lava esse chão aqui, que eu vou te dar um trocado. E olhe lá, dê-se por satisfeito. Não é esse princípio que Emmanuel propõe a gente, não. É você ajudar, primeiro, num conceito do Evangelho, que é dar com a esquerda sem que a direita o saiba. Sabe? É o óbolo da viúva, que está lá, que Jesus nos alerta, qual deve ser o nosso procedimento. E quando todas as vezes que eu ajudo alguém, mas critico após aquela ajuda oferecida, eu critico, e olha só, não é só falar não, tá, gente? Não é só para falar não. Quando a gente pensa também, porque a comunicação dos espíritos é pelo pensamento também. Por isso que o nosso benfeitor, doutor Bezerra, ele deixou uma frase que mudou muito o meu entendimento, que o doutor Bezerra fala assim, tem um ditado popular que fala, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Não é?
Aí o doutor Bezerra falou assim: dou um novo entendimento. Diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Complicou a minha vida. Doutor Bezerra complicou a minha vida, porque a partir do momento que eu tomei conhecimento dessa frase, eu passei a ter responsabilidade muito maior sobre os meus pensamentos. Muito maior. Por quê? Porque a forma como eu coordeno meus pensamentos vai dizer que tipo de assistência espiritual que eu escolhi para mim. Lembra que Paulo de Tarso fala lá para os Coríntios? Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, mas Paulo de Tarso não diz se essa nuvem de testemunha ela é branquinha, cheia de pontinho luminoso, ou aquela da família Adams, né? Escura, com raios e trovão. Paulo de Tarso não diz. Quem é que vai determinar qual é a nuvem de testemunha que me acompanha? Os meus pensamentos. E mais um alerta para nós, tá? Eu aumentei até o som aqui para eu poder ouvir bem melhor. Não dá para dizer que falou sem pensar. Não para o espírita. Aquele que estuda a doutrina não tem direito de usar esse argumento. Ah, falei sem pensar. Não. Sabe por quê? Porque o codificador, em A Gênese, ele diz que o pensamento é mais rápido que um raio. O que Kardec está falando para a gente? À época da codificação, ainda não se tinha a fórmula da velocidade da luz. Ainda não sabia que a luz ela caminha a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a explicação que Kardec dá é que o pensamento é mais rápido que um raio, ou seja, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Então, Denise, entre o que eu penso e o que eu falo, tem um largo espaço de tempo que me dá responsabilidade sobre as minhas palavras. E eu não posso argumentar que eu falei sem pensar. Eu não posso. Todas as minhas palavras são recheadas de responsabilidade, porque nós sabemos que todas as palavras, ações e pensamentos geram uma consequência, todas elas, boas ou mais, de acordo como nós a utilizamos. Vamos adiante. Emmanuel fala para a gente: se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Olha que Emmanuel está falando, isso aí é para palestrante, Rose. Olha, preste atenção, Rose, essa daí é só para palestrante. Olha a nossa responsabilidade. Né? Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Como é que você não entendeu isso, Rose? 50 anos de doutrina espírita, tu não entende. O que você está fazendo na casa espírita? Você está aí arrastando corrente na casa espírita? Meu Deus do céu! Isso daí é açoite. É benefício com açoite, é mel em taça incandescente. Porque se eu já estivesse aprimorado na prática do evangelho, eu não usaria minhas palavras para menosprezar ninguém. Eu não usaria o conhecimento teórico que eu tenho da doutrina dos espíritos para menosprezar ninguém. Um irmão, Haroldo Dutra Dias, fala isso numa palestra. Ele frequenta o grupo espírita Emmanuel, lá em Belo Horizonte, e ele falou que tinha um irmão lá no centro, trabalhador da casa há mais de 20 anos e casado há 42 anos. A esposa ficou doente, entrou em processo de decadência e desencarnou. Os dois eram trabalhadores da casa, ativos, constantes. E o irmão, o marido, né, comunicou à sociedade que a esposa tinha desencarnado, que o velório do corpo seria tal hora, no cemitério tal, e foram várias pessoas lá dar um abraço a ele, né, nele, e se despedir do corpo da companheira. E chegou dois irmãos lá da casa e olhou para o esposo, abatido, né? Porque a gente sente, né? Quando um amor nosso retorna para a espiritualidade, a gente sente. E aí os dois olharam para ele e falaram assim: não acredito.
Você, dentro da doutrina espírita, com essa cara de maracujá velha aí, todo enrugado aí de tristeza, onde está a tua fé? E o irmão deu aquele sorrisinho amarelo, sabe? Bem sem graça, não falou nada, né? E respeitou a opinião dos companheiros. Houve o velório, em seguida o sepultamento do corpo da esposa, porque não foi a esposa dele que foi enterrada, não, tá, gente? Foi só o corpo dela, porque ela, como espírito, continuou a jornada. Eu acho interessante, porque às vezes fala assim, vai onde eu vou no enterro do fulano, a gente mata a pessoa e o espírito ainda quer enterrar todo mundo junto, né? Não, a gente não vai no enterro do espírito, a gente vai no enterro do corpo daquele irmão. Passado 2 dias, o viúvo voltou às atividades na casa espírita, ainda, logicamente, abatido. Quando botou o pé na casa, os dois lá na porta. Olha, Rose, parecia eu e você, Rose. Não, com essa cara aí ainda, todo fechado, triste. Você não acredita que onde está a tua fé? Aí o irmão falou assim, eu só desejava um abraço de conforto. Mais nada. Sabe? A gente ainda não desenvolveu essa sensibilidade para os trabalhadores da casa. Porque se chega alguém a primeira vez na nossa casa dizendo que o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o filho desencarnou, a gente abraça, acolhe, chora junto, mas o trabalhador da casa não. A gente não tem ainda esse sentimento de amparar, de apoiar, de entender a dor e o sofrimento do irmão. E olha que a gente fala tanto de empatia, né? A gente não fala? Ah, o espírita tem que ter mais empatia. Na opinião do Evaldo, empatia, para mim, é quando Jesus fala assim: façais ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Isso, para mim, é empatia. Porque sabe por quê? Que quando eu falo assim, vamos dizer que a Rosane, um amigo dela de muitos anos, desencarnou. Eu sei o que você está sofrendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que eu sofri quando um amigo meu passou para a espiritualidade, mas eu não sei o que a outra pessoa está sofrendo, está sentindo, não tem como eu saber. Agora, eu sei que quando meus amigos desencarnaram, eu gostaria de um abraço de um outro amigo, para me confortar o coração. Então, é esse sentimento de amparo, de apoio ao próximo que Emmanuel propõe a gente nessa lição de se você já tem condições de ensinar ao outro algum conhecimento fundamental do Evangelho da doutrina dos Espíritos, não usa isso como taça ardente, quente. Não usa isso. Não coloca isso como um peso para a pessoa, para que a pessoa tem que se virar e entender. Não, gente. Nós estamos passando por um momento de aprendizado permanente, constante. E se você já tem o conhecimento, já tem o entendimento, abraça o outro. Se não sabe o que vai falar, o Chico dizia isso constantemente na matéria. Se não sabe o que vai falar, faz uma prece, pelo amor de Deus. Mas não fala qualquer coisa, não. Sabe? Não usa a palavra feita, não. Ah, a morte não existe. Tá bom, quando desencarnar um filho seu, você usa esse jargão para você. Agora, quando foi minha filha, eu quis chorar sempre, porque ela desencarnou. É verdade. Então, como é que para o outro tem que ter solução fácil na expressão e, para mim, eu tenho que ter todas as palavras de amparo, de apoio, de conhecimento, de entendimento? Não, isso daí, como diz Emmanuel, é mel em taça candente. Continua, Emmanuel. Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Outra cacetada no Evaldo. Auxilie em silêncio, sabe? A gente adora, se pudesse, fazer um cartaz de neon piscando assim, hoje eu dei uma ajuda, um pão com manteiga a um irmão que me pediu. Ou então, hoje eu fui para a casa espírita e ajudei na distribuição da quentinha, da sopa, da cesta básica, da roupa de neném. A gente está espalhando isso para tudo quanto é lado. Mas se estiver sozinho na rua e alguém lhe pede uma ajuda, talvez eu pense se vou dar ou não, porque não tem plateia.
Não tem plateia. E eu gosto de fazer quando não tem plateia. E se não tem plateia, não tem graça. Não tem graça. Voltamos à questão do óbolo da viúva. Lembra da passagem do Evangelho? Que Jesus, que acho que é Mateus que relata, né? Que as pessoas, os bem aquinhoados, os ricos, depositavam grandes quantias num gasofilácio. Um historiador disse que gasofilácio um recipiente com uma boca e ele é todo de metal. E ele é em espiral, que cai direto na mesa do tesoureiro lá do Templo de Jerusalém, sabe? Então, quando alguém botava, e naquela época não tinha cédulas, né? O dinheiro era só em moedas, de prata, de ouro ou de bronze. Quando alguém botava moedas no gasofilácio, fazia um barulho danado, né? Então, todo mundo dentro do templo olhava para ver quem é que estava botando aquele monte de moeda lá, que fazia estardalhaço. Quando Jesus usa o exemplo da viúva, com as 2 moedas de 1 denário, que era muito pouco naquela época, ela fez barulho? Não. Eram 2 moedinhas, não fez... Alguém viu? Não, mas Jesus viu. Sabe? E é esse objetivo que nós temos que colocar em nossa mente quando dá a possibilidade de auxiliar. Ter certeza que Jesus está vendo. Quando eu faço, também está vendo quando eu não faço, quando eu nego a possibilidade, tenho possibilidade de ajudar e recuso, Jesus também vê na mesma intensidade. Então, Emmanuel fala que a gente deve ter a sensibilidade de amparar aquele sem que essa dádiva seja espinhosa, dolorosa. Continua aí. Nesse sentido, de que nós temos que ter uma conduta que Emmanuel nos propõe de equilíbrio diante daqueles que nós estamos diante, ele coloca: não esqueça que o mestre desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. O descer elevando para o orgulhoso é impossível. Primeiro que o orgulhoso não aceita descer. Ele só quer se elevar para que ele fique acima dos outros. E descer elevando é uma característica de Jesus, que ele não tinha nenhuma e não tem nenhuma dificuldade de se humilhar, de ser humilde. Nenhuma dificuldade. Estava lá na última ceia, os discípulos todos reunidos, e Jesus falou assim: é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos seus inimigos. Aí, todo mundo ficou assustado. Aí Pedro fala assim: mestre, não, a gente não vai deixar. Aí ele falou: Pedro, você cala-te, porque você só sabe das coisas do homem. Eu sei das coisas de Deus. Aí, Jesus foi para um canto, né? Meio Lúcio comenta isso, conversar com as mulheres. Maria de Nazaré, Maria e Marta, irmã de Lázaro, Raquel, Ruth, né? Jesus foi para um canto conversar. E os discípulos começaram a conversar entre eles. Bom, o mestre vai embora, quem é que vai ficar no lugar dele? Aí um falou assim, aí Tiago falou assim: sou eu, porque eu sou o que sigo a Torá com mais retidão. Pedro falou assim: nada disso, Tiago, vai ser eu que vou ficar no lugar do mestre, eu sou o mais velho de vocês. Lembra que ele falou que eu sou rocha, Pedro? Tu és rocha, e sobre essa rocha erguerei minha igreja. Então, sou eu que vou ficar no lugar do mestre. Aí André falou assim: será que não é João? João, que é o discípulo amado. Aí levou um cascudo de Felipe. Que João? João, com um moleque ainda, 17 anos, vai ficar dirigindo a gente? Está pensando que não, não é assim, não. Eles discutindo quem é que ia ficar no lugar de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Vocês lembram? Passou a toalha na cintura, pegou da bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Sabe essa atitude de passar a toalha sobre a cintura, sabe o que significa naquela época de Jesus? Aquele escravo que não tinha competência para fazer nada. Nem lavar uma louça ele podia, porque era atabalhoado e ia quebrar tudo. Ele não servia para fazer comida, ele não servia para cuidar da plantação, ele não servia para cuidar dos filhos do seu senhor, ele não servia para nada. A única utilidade dele era lavar os pés dos visitantes que chegavam na casa do seu senhor. E Jesus se coloca na condição do escravo mais
miúdo que existe. Gente, dá para poder comparar com o mestre? Não dá, não, gente. Ele pega pesado, né? Nos exemplos que ele dá para a gente, ele pega pesado. É isso que aqui que Emmanuel está falando para a gente. Não esqueça que ele desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Que ele disse assim, Pedro, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Aquele que quiser se elevar, se humilhe. Ele nos exemplificou isso. Então, com Jesus, dá sim para descer elevando, sabe? Sem Jesus, a gente vai pisar no pescoço de quem está abaixo da gente, para a gente achar que vai ficar mais alto, vai ficar melhor para a gente. E olha, eu tenho uma notícia para dar. Esse ensinamento é para ser aplicado aonde? Dentro da casa espírita? Não, não. É fácil dentro da casa espírita. Ser humilde dentro da casa espírita é uma tranquilidade, porque a gente acha que só lá que os benfeitores estão vendo a gente, né? Não, é para ser humilde dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, na vida diária, no trânsito amoroso e maravilhoso aqui da cidade do Rio de Janeiro, dentro do supermercado Guanabara, quando está na semana de aniversário, sabe? Ser humilde é onde eu tenho mais dificuldade. Porque ser humilde junto às minhas filhas, à minha esposa, eu faço, eu as amo. Eu sei que, em determinados momentos, eu tenho que me calar para que elas possam me orientar o caminho que eu devo tomar. Então, é dentro da minha casa que eu tenho que exercer a humildade, não é dentro da casa espírita, não, gente. Que dentro da casa espírita eu passo pela Denise, tropeço no pé dela, eu ainda peço desculpa. A Denise fala assim, Valdo, desculpa que eu botei meu pé na sua frente. Que nada, fui eu que não vi e tropecei. Mas isso é só dentro da casa espírita. E Jesus quer que nós sejamos exemplos aonde estivermos. E o mestre conhece tanto a gente que André fala assim, mestre, aonde devemos orar a Deus? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus fala assim, André, quando quiseres orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto, e o Pai, que tudo vê em secreto, vos dará o necessário para a tua subsistência. Jesus faz dois alertas ali que é complicadíssimo. Recolher-se ao silêncio do meu quarto. Por quê? Porque aonde eu sou autêntico é dentro do meu quarto, no meu cômodo. Dentro aonde está eu e a minha esposa, eu e meu marido, ali eu sou eu. Sabe? Ah, não enche a minha paciência, não, que eu agora quero dormir. Não, mas eu queria falar para você uma coisa que aconteceu durante o dia, me deixou muito chateado. Não, amanhã tu conta. Aí acabou de. A gente calou o companheiro ou a companheira, aí a gente começa, Senhor Jesus, me abençoe nessa noite, Senhor, que eu possa ser levado para as escolas espirituais, aonde eu possa aprender. Ou então, Senhor, ser levado para que eu possa trabalhar em prol do meu semelhante, do meu próximo. O meu próximo é quem está do meu lado na cama, gente. É minha esposa, é meu marido, que é meu próximo. Se eu não tenho paciência com ela ou com ele, eu vou ter. Como é que os espíritos vão me levar para algum lugar, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Então, essa proposta de Jesus de a gente orar ao Pai no silêncio do nosso quarto é onde nós somos autênticos. E ele fala assim: que o Pai que vem em secreto complicou a minha vida de novo, Rose, porque eu não tinha atentado que Deus vê tudo. Kardec pergunta assim aos benfeitores: os espíritos veem os nossos pensamentos? Aí dizem os benfeitores: até aqueles que gostarias de esquecer. Sabe? Então não dá para fugir da visão. Não é também qualquer espírito, não, Rosane, fica preocupada, não. Não é qualquer espírito, não. Mas os benfeitores que nos orientam na nossa trajetória nessa existência, eles veem nossos pensamentos mais íntimos. Mais íntimos. Aí, né, o meu irmão Joselito vai falar assim, estou lascado. E na maioria das vezes estamos mesmo. Porque a gente não pensa, não. A gente pensa muito, fala pouco, mas pensa muito. Então, é essa a proposta. Aí Emmanuel fala assim para a gente, que Jesus, sendo anjo, entre os anjos,
fez-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sendo anjo entre os anjos, se fez crianças e pediu arrimo de pobres pastores. Eu vou precisar de você para quê, Rose? O que, que você tem para me dar? Nem passe tu sabe dar direito. Sabe? A gente até avalia, né, a boa vontade do passista lá, do irmão que está aplicando o passe. Né? A gente olha assim, eu queria tomar passe com a Ana. Poxa, logo com a Denise? Denise, Deus livre, Denise, nem penso. A Ana, assim, a Ana eu queria tomar passe. Sabe, a gente escolhe até o médico que vai dar passe na gente, gente. A gente escolhe. Jesus escolheu na manjedoura entre pobres pastores, confiando, sabe, a sua grandiosidade moral a simples pastores. Sabe? Simples pastores. Tem uma história que conta que lá em Uberaba, o Chico estava atendendo uma senhora e ela estava muito desarvorada, sabe? Lá com os problemas dela, chorando muito. Aí o Chico olhou para ela, falou assim: minha irmã, posso lhe pedir um favor? E ela, né, completamente arrasada, ela falou: Chico, quem sou eu para lhe fazer alguma coisa? Não, minha irmã, você pode me dar um passe? Ela olhou para a cara do Chico e falou assim: eu dar passe em você, Chico? Ela, minha irmã, você pode me dar um passe? Ela levantou, parecia até um polvo de tanta mão para dar passe no Chico, né? Mas deu lá o passe. Quando ela acabou de dar o passe, ela falou assim: Chico, eu senti uma paz tão grande no meu coração, porque se o Chico fosse dar um passe nela, ela já sabia que era já o que era para esperar. Mas o Chico fez inverso. Foi o que Jesus fez com a gente. Se ele vem num palácio dourado, filho de César, a gente falava assim: não, porque ele é filho de César, gente, do imperador. Ele pode tudo. Não, ele veio entre os simples, entre os humildes, para mostrar para a gente que também pode. Sabe? Ele falou assim para os discípulos, né? Não vos turbe o vosso coração, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o Evaldo fala assim: não vos turbe o vosso coração, tendes bom ânimo, eu quero vencer no mundo. É igual o que Jesus falou? Eu quero que meus filhos vençam no mundo ou vençam o mundo com as dificuldades que o mundo oferece. Eu quero que vençam o mundo, como eu me esforço para vencer. Então, Jesus nos traz essa colocação. E termina aqui, Emmanuel, assim: todavia, por descer elevando quantos lhe não podia compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho da nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória na luz. Que mesmo Jesus, reconhecendo todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, ele confia na gente. Ele confia na gente. Tem uma página de Neio Lúcio no livro Ave Luz, não, A Boa Nova, de Humberto de Campos, que Jesus fala assim para Bartolomeu: Bartolomeu, se eu não confiasse na capacidade dos homens de absorver o meu evangelho, não teria sentido eu vir à Terra. Se Jesus não confiasse na gente, em cada um de nós, para vencermos as nossas dificuldades, Jesus não teria vindo à Terra. Ele não teria trazido das mais elevadas esferas o evangelho na exemplificação dos seus atos. Jesus fez tudo isso porque ele confia na gente, Fernando. Ele acredita na gente. Paulo fala assim para os coríntios: Deus é fiel. Aí Emmanuel pergunta para a gente, num Pão Nosso: e nós somos fiéis a Deus na mesma intensidade? Que ser fiel é ter fidelidade. É mesmo diante das dificuldades que nós enfrentarmos, nós sabemos com absoluta certeza que Deus é amor, que Deus nos ama, que ele não nos deixa sozinho, não deixa de estender a sua mão amorosa para nenhum de nós.
E Jesus exemplificou isso vindo das esferas mais elevadas, nascendo numa manjedoura, tendo como companheiros rudes pescadores, e que eternizou o seu amor por nós na cruz. E aonde ele diz, ensinando, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Isso é descer elevando. Obrigado. Obrigado, meu amigo, por esse estudo maravilhoso que você trouxe para nós, onde todos nós, com certeza, tivemos a oportunidade de refletir com mais profundidade na nossa renovação espiritual, nas nossas condutas, para que a gente possa também, como ensinou essa lição de Emmanuel, descer, mas elevando. Muito obrigado, meu amigo. Um beijo no coração e leve o nosso abraço à casa espírita que você trabalha buscando crescer e se melhorar cada vez mais. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus essa oportunidade de nos encontrarmos aqui, de aprender um pouco mais, para que assim nós possamos ser fiéis servidores do Senhor. Eu vou pedir para a nossa irmã Rosane fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, você, por favor? Tá bom. Meus irmãos, com os nossos pensamentos, a nossa conexão já bastante forte com o Pai e com Jesus, esse irmão, queremos agradecer, Senhor, o ensinamento da noite de hoje, a possibilidade de estarmos todos aqui conectados, a possibilidade, Senhor, de mais uma vez, através do estudo do seu Evangelho e de tudo aquilo que os mensageiros de luz, essas virtudes dos céus, vêm nos trazer, nós possamos fazer melhor agora, quando estivermos trancados, Pai, à porta do nosso quarto, não só do nosso quarto material, mas do nosso quarto interior, que nós possamos refletir na mensagem que esse irmão nos trouxe e fazer de nossas vidas, de nossos trabalhos, algo melhor, Senhor, porque já temos condição, mas fazer sempre, sempre pensando no Mestre, sempre pensando na humildade, na perseverança, no carinho, na fraternidade, para que um dia, Senhor, elevemos tanto a nossa grandeza de luz que possamos, todos nós, num triunfo, exercermos a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou. Estamos a caminho, Senhor. Nos ampara, querendo que todos nós se edifique cada dia, cada momento. Queremos agradecer também a Francisco de Assis e toda a falange que o acompanha, que vem trazer, não só para nós, mas para toda a terra, a lição de que é dando o que nós recebemos, é amando que nós somos amados. Então, Senhor, que a sua luz possa ser mais percebida por nós, para que, uma vez fincados nossos pés em sua seara, a gente não saia, a gente não deixe, Senhor, não deixe de refletir em tudo que nos foi dito. Fique conosco, nos abençoando a todos, todos nós, os que aqui puderam estar conectados e os que não puderam, todos nós, encarnados e desencarnados. E nós te damos, rendemos mais uma vez, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Gratidão. Obrigado, minha amiga, obrigado, meus amigos que ficaram conosco na noite de hoje, participando desse estudo. E, mais uma vez, obrigado, Evaldo, pelo teu carinho em atender o nosso convite. Ó, beijo no coração de todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Rose. Boa noite, que o Senhor abençoe todos nós, sempre aos nós. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.
Eu vou encerrar.